Agora sim. Bem, galerinha, a gente viu anteriormente que nós estávamos falando sobre a evolução dessas abordagens terapêuticas, né? Na última aula que a gente teve, a gente falou bastante sobre esse pensamento clássico e a evolução do conceito saúde e doença. Para entrar na farmacologia, já que a farmacologia é o estudo dos fármacos, e a gente vai ver fármacos e drogas de uma forma geral, né, tóxicos também, é importante a gente entender que a farmacologia ela está baseada no tipo de abordagem terapêutica que está sendo utilizada. Na discussão que a gente teve agora há pouco, teve algum de vocês que falou algo muito interessante, que quando a gente fala em abordagem terapêutica, é como o tratamento está sendo proposto. E o interessante de tudo isso é que se a gente for lá atrás e pegar de Hipócrates até o século XIX, a medicina era muito influenciada por uma coisinha chamada de pensamento vitalista. Eu não sei se algum de vocês encontrou essa questão de pensamento vitalista ou vitalismo, também é a mesma forma, nas pesquisas que vocês fizeram, mas aceitava inicialmente a presença de uma energia vital que estava ligado diretamente a todas as formas de constituição humana, ou seja, ao corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, e tinha essa parte energética. Nath falou lá atrás, né? Eu gravei. E tem tudo a ver, viu, Nath, que você está falando. E isso Hipócrates, veja bem, Hipócrates já trazia esse pensamento vitalista lá de trás. O interessante é que no século XVIII, para que a pessoa para que o profissional se formasse médico, né, entrasse dentro da área da saúde, ele tinha que seguir basicamente duas correntes filosóficas de estudo. Uma delas era a escola mecanicista e a outra era a escola vitalista. O que quer dizer isso? Na mecanicista existia uma percepção do organismo, como já diz, né? Mecanicista, mecânico, a percepção do organismo que funcionava como uma máquina, em onde ele relacionava as doenças e as alterações fisiológicas e tinha um foco para as áreas de anatomia, a fisiologia e posteriormente a bioquímica, né, com o avançar dos estudos. Já a outra escola, né, que é esse pensamento médico vitalista, ele entendia uma doença que era provocada por um desequilíbrio energético, um desequilíbrio da energia vital do ser humano, do ser vivo, e eles definiam a energia vital como aquilo que animava, ou seja, aquilo que conferia a vida, né? Aquilo que mantinha, se a gente for trazer nas linguagens farmacológicas, é aquilo que mantinha o organismo na sua homeostase, né? Bem, e o que é que isso tem a ver? Nessas duas escolas, entre essas duas correntes de pensamento, existia duas escolas médicas famosas, que era a Escola Médica de Nidos e a Escola Médica de Cos. Cada um tinha sua vertente filosófica e o seu modo de entender os tratamentos e as abordagens terapêuticas. Vamos ver na Escola Médica de Nido, ele dizia o seguinte, que a patologia e a terapêutica, a patologia e a terapêutica, elas eram de índole localizada e fazia com que, deixa eu fechar aqui para poder enxergar direitinho, e faziam uso de um raciocínio médico que era muito mais analítico, estabelecia uma terapêutica de mais intervenção do que expectante, do que observacional, certo? Já o outro tipo de escola médica, que era a escola médica de Cos, que aí teve como grande figura representativa dessa forma de estudo, teve Hipócrates, né, que ficou famosíssimo aí por suas abordagens. E o que é que essa escola médica dizia? Ela interpretava as doenças dentro de um quadro específico e peculiar de cada paciente e abordava com a totalidade indivisível, ou seja,
Esse paciente ele não é um fígado doente, esse paciente ele apenas não é um rim com dificuldade de filtração. Pelo contrário, ele é um paciente que precisa ter, né, para que tenha saúde, ele precisa ter um equilíbrio físico, mental, energético, social, né? Então, via essa totalidade, a integralidade, apoiando essa abordagem terapêutica, mas nas reações defensivas do ser humano, o que era respeitado. Então, na escola médica de Cos, se prezava muito pela máxima do seguinte: o ser humano ele é composto dessas naturezas. Se eu sou médico, se eu sou da área de saúde e quero propor um tratamento, eu preciso entender qual é o ponto que precisa ser estimulado ou inibido para que o próprio organismo do paciente ele consiga se recompor, se reestruturar. Não faz sentido isso? Essa é a escola médica de Cos. E aí, gente, o vitalismo ele pode ser comparado com essa dinâmica aqui da teia de aranha. Olha que interessante. O que acontece na teia de aranha? Vocês estão vendo que a teia de aranha ela é perfeitinha, né? Teoricamente, quando a aranha vai lá construir sua teia, ela tem uma métrica aí para fazer a sua teia e ela fica aqui no centro, tá vendo onde eu estou apontando? Mas se por algum motivo ou por algum bichinho lá bateu na teia da aranha, ou um vento, ou um galho, alguma coisa que derrubou a estabilidade que essa teia tinha, a aranha vai pender para determinado lado da teia que foi agredida, né, que foi quebrada, e ela vai saber exatamente qual é o ponto que precisa ser reposto. Por que eu estou comparando com a teia de aranha? Porque o vitalismo é essa teia energética que constitui o organismo da gente e que quando ele está desestruturado em algum ponto, ele pende, mas a própria energia faz com que isso seja restaurado e a gente atinja novamente o equilíbrio, certo? Essa era uma forma filosófica que Hipócrates e os seus seguidores encontraram de explicar como que o nosso organismo ele tende a responder a estímulos para que encontre sempre o caminho do equilíbrio. Não é interessante isso? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver aqui os comentários. Bem, quando a gente começa a falar de Hipócrates, a gente tem um processo aqui de sistematização do processo de cura, né, ou das abordagens terapêuticas, que é o que nós seguimos até hoje, e foi o que vocês começaram a pesquisar ontem. A gente vai dividir esse sistema terapêutico em três, tá, gente? De uma forma geral. A gente tem, olha que lá vem as expressões em latim. Professor, por que em latim? Lembrem-se, se a gente for fazer uma analogia com hoje, qual é a língua universalmente falada? Hoje, tá? No hoje. Se a gente for dizer, olha, a língua universal que a maioria dos países entendem quando a gente vai publicar alguma coisa é o, boa, João, inglês. A maioria das publicações são em inglês. Na época de Hipócrates, a linguagem universal era o latim, tá? Então, a gente vai ver que existia uma abordagem que era chamada de contrária, contraris curantur, que dizia os contrários são curados pelos contrários, que era a base da terapêutica medicamentosa galênica, ou seja, é o que deu origem à alopatia que a gente conhece, certo? Eu vou falar dos três tipos, e aí eu vou focar em um por um daqui a pouco, tá bom? Nesse tipo de abordagem, gente, a gente tem um outro tipo de abordagem, esse tipo de abordagem contrária, contraris curanto, a gente tem esse slide aqui que eu vou mostrar já já a vocês, mas que eu quero trazer antes dele, eu vou tentar desenhar aqui com vocês, tá bom?
Agora sim. Vamos lá. Eu vou colocar os 3 tipos de classificação de abordagens terapêuticas que foram propostas por Hipócrates. O primeiro tipo, nós temos que foi uma abordagem cura pelos contrários, certo? Um outro tipo é a cura pelos semelhantes. Estou simplificando para ficar fácil da gente entender, tá? E um terceiro tipo é o chamado de cura expectante. Vocês vão entender por que tem esse nomezinho diferente. Bem, cura pelos contrários, cura pelos semelhantes e cura expectante. Desenhando ótimo aqui com vocês, né? Bem, cura pelos contrários, gente. Vocês me escrevam aqui se vocês não estiverem entendendo, tá? A cura pelos contrários é o que nós estamos mais acostumados a ir no médico e encontrar exemplos. É o que a gente chama, deixa eu mudar aqui, vou colocar aqui como exemplo. Deixa eu botar aqui. Alopatia. Beleza? Cura pelos semelhantes. A gente tem como mais comum homeopatia. E na cura expectante, a gente tem algo que é não invasivo. Aí eu vou citar como exemplo aqui o nomezinho dela em latim, tá? Vis medicatrix naturi. Vis medicatrix naturi. Beleza? Vamos começar pelos medicamentos. Na abordagem de cura pelos contrários, a gente tem aqui a alopatia. Acho que passou aqui o slide. Bem, na alopatia, vamos pensar num exemplo de um medicamento que nós estamos trabalhando na cura pelos contrários. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente está com um processo de inflamação, um processo inflamatório, a gente sempre vai no médico e ele vai passar um medicamento que tenha propriedades contrárias aos sintomas do paciente. Exemplo, se eu estou com um processo inflamatório, o médico vai prescrever um anti-inflamatório, certo? Faz sentido? Se eu estou com um processo inflamatório, deixa eu colocar aqui o exemplo. Anti-inflamatório. Se eu estou com acidez gástrica, o que é que o médico prescreveria neste tipo de abordagem? Antiácido. Antiácido, né? Tudo o contrário? Boa. Se eu tivesse com dor de cabeça, o que é que seria prescrito? Dor de cabeça. Contrário à dor. Pegadinha, né? É. Um analgésico. Analgésico. An é igual a negação. Certo? Analgésico. Algia é dor. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Entenderam por que é esse nome?
está colocando, se você tem febre, vai ser o antitérmico. O exemplo que tu pegou na pesquisa, né, Tassiana? Boa. Então, vocês O entenderam por que... antidepressivo. Boa. Se é o processo depressivo, se o paciente está sentindo depressão, o que vai ser o contrário da depressão? Antidepressivo. Então, ficou claro aqui como é que a cura pelos contrários, ela trabalha sempre com a substância que tem propriedade oposta ao que a gente sente, ao sintoma do paciente. Ficou tranquilo? Foi fácil de entender esse? Já que eu coloquei ali como exemplo anti-inflamatório, me dei um exemplo de um medicamento anti-inflamatório, vou jogar para vocês, tá? Vamos supor que o nosso paciente, ele é atleta, estava jogando futebol e teve uma contusão na coxa. E aí pediu orientação a vocês, e vocês, não, vamos fazer um anti-inflamatório. Qual anti-inflamatório poderia fazer? De um anti-inflamatório aí tópico, que seja bem conhecido, que a gente massageia quando leva uma contusão. Gelol. Pode ser o Gelol, pode ser Diclofenaco. Ó, que chique, tá botando o nome da substância. Muito bem, diclofenaco. Vocês já ouviram falar do Asheflan? Sim. Asheflan, deixa eu escrever ele aqui para vocês. Tô ganhando comissão não, viu? É porque eu quero colocar esse exemplo aqui para vocês. Asheflan. Desse jeitinho aí, o exemplo do anti-inflamatório. Tem que ser é a medicação que eu estou falando. Quase nada, né, João? Ainda. Mas daqui para o final do módulo a gente vai entender direitinho os nomes de medicações, tá? Já que eu estou falando, já que vocês estão colocando aqui medicação, Edilane Mesolida, ó, a galera tá atenta aí. Ó, deixa eu simplificar para vocês outro exemplo. Medicação e medicamento. Coloquem aí anotadinho, porque eu quero que vocês depois me digam qual a diferença de um e a diferença do outro, certo? Só para a gente usar o termo correto. Medicação e medicamento. Qual a diferença de um para o outro? Bem, estamos falando de um anti-inflamatório. Ele está aqui, ó, na cura pelos contrários, até que todo mundo entendeu por que cura pelos contrários, porque ele é anti, né? Inflamação, anti-inflamatório. Peguei o exemplo aí do Asheflan. Quem tem como dar uma pesquisadinha aí e olha de que é composto o Asheflan? Qual é o princípio ativo do Asheflan? Alguém sabe de cabeça? Alguém conhece? Asheflan. Google. Dei um Google aí. De que seria composto esse bendito medicamento? Nada ainda? É um creme anti-inflamatório de Isso, uso local que serve certo. para aliviar dores relacionadas à inflamação dos músculos e tendões. Isso. Ó, João trouxe já. Isso aí, João. Emerson, Quem foi tava, Emerson. quem tava falando é Cleiton? Foi Emerson. Emerson que falou. Foi. Emerson. É um creme boa, é tópico, beleza. Anti-inflamatório. Tá batendo aqui com o que a gente colocou, não é isso? Isso. Mas aí, João trouxe que a composição dele é composta disso daqui. Que danado é isso daqui? Córdia verbenácea. Que danado é córdia verbenácea? Córdia verbenácea, é isso mesmo.
Diferente, né? Tá lá na composição do É axé. Eu vi agora. É uma erva Hum, conhecida como Maria Milagrosa. É uma planta nativa da Mata Atlântica, olha só, utilizada pelas populações nativas do litoral brasileiro como cicatrizante ou anti-inflamatório. interessante, né? Erva ba, baleeira. É baleeira. Não é isso Ou aí? Maria Milagrosa. Ou Maria Milagrosa, é o nome popular dela. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão entendendo até agora? Ponto número 1. Nós estamos dentro deste grupo aqui de substâncias chamada de medicamentos alopáticos, não é isso? Alopático. Beleza, porque está utilizando a cura pelos contrários. Aí a gente falando dos nossos exemplos, nós vimos um anti-inflamatório. E aí surgiu o exemplo do Axeflan. Vocês lembram do Axeflan, gente? Que ele veio concorrer com o Cataflan. Lembra do Cataflan? Tópico também, Sim, sim. né? E aí depois o Axeflan começou a ser vendido porque ele tinha uma eficácia e uma eficiência maior do que o Cataflan. Mas quando a gente vai pesquisar do que ele é composto, a gente vê que ele tem uma plantinha aqui, que é a erva baleeira, o Acordia verbenácea, né? Aí eu pergunto a vocês, isso é um fitoterápico? Não sei, não sei. Veja só, professor. Assim, Eu pode ser tinha que sim ou não, né? Como Suena disse que é feito com ervas, é composição, ou é só céu, é só uma É tipo assim. Ontem eu Ah, estava lendo no slide seguinte. Na área farmacológica, para extrair uma substância pura, né? É necessário extrair uma substância, ter uma mistura para que tenha a substância pura, para que essa substância venha a ser modificada com outros materiais para dar um determinado medicamento, né? Ter uma determinada função. Eu acho que isso não é fitoterápico, porque eu acho que não é. fitoterápico já parte da base nature, da base natural. É É, sem nenhuma manipulação com mistura de outras bases. certo. Eu É acho uma isso. teoria. Quem concorda e quem discorda. Todo mundo concorda? É Suene que está falando? Eu concordo com o Suênio, porque eu acredito, é a minha opinião. Estou tendo conhecimento agora, que eu acho que um medicamento para ser fitoterápico tem que ter a base natural. Sua base tem que ser natural, sem Certo. alteração. Eu concordo com o Suênio. Certo. Ó, Tipo, o Rafael está citrato. colocando uma coisa interessante. Mistura o princípio ativo com o excipiente e forma o medicamento. Rafael, você foi muito técnico, viu, na sua pontuação. Gostei. É exatamente isso, mas é aí que a gente vai chegar. Mas todo mundo aqui está concordando com o Suênia, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse Axeflan aqui, que é formado de Córdia verbenácea, que é a erva baleeira, ele é um fitoterápico. E por que eu estou chamando a atenção de vocês aí? Daqui a um pouquinho vocês vão entender. Ah, agora eu entendi porque que ele é um fitoterápico. Ele é um fitoterápico, tá? Pela Anvisa, ele é cadastrado como fitoterápico. Mas a primeira coisa que eu vou dizer para vocês não errarem mais, para que profissionais de saúde não confundam os conceitos, esse fitoterápico está dentro de uma abordagem terapêutica, o quê? Alopático. Alopata. Alopática. Boa. Então, medicamentos fitoterápicos estão dentro de uma abordagem alopática, para a gente não confundir. Ô, professor, mas é só fitoterápico? Não, eu vou pegar o exemplo de quem foi que falou? Natália. Natália colocou outro exemplo aqui. Vou botar aqui o exemplo dela. É a cozinha, é a mesma. Cataflã. Olha só. Cataflã é um anti-inflamatório? Também.
Também é um exemplo de anti-inflamatório, tá? Só que a diferença do Axeflan para o Cataflan é que o Cataflan é sintético, ou seja, ele é manipulado em laboratório, enquanto que o Axeflan vem diretamente da planta, certo? Mas os dois estão dentro da mesma abordagem, que é a abordagem alopática, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, medicamento, o que produz o medicamento, ele pode ser de origem vegetal, animal, mineral, vegetal, animal ou mineral, certo? Ou sintético, que é o quarto ponto. Nesse nosso caso aqui, o Cataflan é de origem sintética, ele foi produzido em laboratório. Exatamente, Etiane. Olha que definição bacana. A alopatia caracteriza a forma de como ela exerce os efeitos, ou seja, como o tratamento é seguido, né, Tiane? E não a origem do medicamento. Exatamente, foi o que eu pesquisei. Palmas, gostei. É exatamente isso. Então, dentro da cura pelos contrários, ou seja, dentro dos alopáticos, nós temos anti-inflamatórios, antitérmicos, analgésicos, antiácidos, né? Que podem ser de origem, me ajudem aí, vegetal, mineral ou animal. Animal. Boa, João. Ou sintético, obrigado, João. O quarto, ou sintético, certo? Então, a origem do medicamento pode ser para todos esses tipos aqui, tá bom? Mas o que a gente está analisando, como a Etiane falou, é a forma como o tratamento é proposto. Neste primeiro caso aqui, o tratamento é proposto com a cura pelos contrários. Ou seja, se eu sinto um sintoma, a cura vai ser por uma substância que provoque o efeito oposto. Tranquilinho até aqui? Ficou fácil? Não. Não? Qual é a dúvida? Tudinho. Tudinho. Sei lá, depois eu paro para ler isso aí. Homem. Mas me diga aí com as suas palavras, o que é que tu entendeu o que é alopatia? Não, anotei aqui, peraí, vê se falar. Vê só, alopatia. Faz de conta que São usados nessa situação medicamentos que agem de forma contrária à situação. Faz de conta, sem ler nada, eu quero com tuas palavras. Então, isso é com minhas palavras, minhas anotações com minhas. Que chique. Aí botei aqui. O que produz o medicamento pode ser de base mineral, animal ou vegetal. A forma alopática pode abranger medicações tanto de origens fitoterápicas, sintéticas, vegetais, animais. Entendi só isso mesmo. Tu entendeu, então. Olha aí, mas é isso. É só isso mesmo? É só isso mesmo. É simples. O que eu estou tentando explicar para que a gente não confunda os outros conceitos. Eu vou só pedir uma coisinha para vocês. A gente vai precisar deslogar agora. Eu volto com vocês logo em seguida, tá? Porque passou o tempo dos 40 minutos. Oi. Emerson que está falando. Oi, Emerson. Só uma última dúvida. Forma alopática. Quer dizer que a medicação vai direto, no caso, na origem da dor, na origem da doença, não é isso? Na origem? Sim, a medicação trata a doença diretamente, aquela doença específica, não é isso? Isso. Ela trata a doença através de uma substância que provoque sintomas contrários ao que o paciente está sentindo. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, a minha medicação vai ser para diminuir minha dor de cabeça. Isso. Não é isso? Exatamente. É isso daí. Pronto. Vamos deslogar e a gente volta em seguida. Beleza? Deixa eu deslogar aqui, senão vai acabar o tempo.